Olá, a paz do Senhor, eu saúdo você, agradeço por nos reunirmos mais uma vez para essa lição da EBD, né? Obrigada porque você tem se preocupado em assistir e entender as coisas do Senhor, né? Nessas lições maravilhosas sobre a generosidade, não é verdade? Ser generoso é ser especial. Eu posso dizer isso para você. Ser generoso é ser especial, é entender que o que Deus quer completar através de nós nesse tempo e passa por nós, né? É necessário ser feito. Então, um coração generoso agrada muito o Senhor. Quero te dizer isso. Generosidade é algo que vem do coração de Deus. Deus é generoso, tá bom? Vamos orar, meus amados. Senhor, estamos aqui para essa lição da EBD. Nós dependemos de Ti, que Tu possa ministrar os nossos corações. Ela é feita com toda dedicação e amor e que ela possa atingir os corações que Tu almeja atingir, Pai. Nós oramos assim no Teu nome, Jesus. Amém. Então, generosidade no cuidado, né? Ela está baseada em 1 Pedro, né? 4:10, que diz: servir aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Servir aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Multiforme graça quer dizer, tem muitas formas, né? Você tem sobre a sua vida muitas formas da graça de Deus para usar esses dons que você recebeu. A Bíblia registra pelo menos 21 dons espirituais, né? E aí você pode ler depois, se você desejar, eu te falo onde eles estão. E você pode entender bem como usar nesse tempo de generosidade, né? E a nossa lição hoje, a lição 3, trata da generosidade no cuidado, né? Cuidado com o outro, cuidado com a natureza, em servir ao outro e abençoar o outro. O cuidado se importando com o outro, né? Vendo a necessidade do outro, né? Se colocando no lugar do outro, né? Tendo empatia com o outro, porque a empatia é algo que faz parte do ser humano, né? Deus nos deixou esse dever de nos preocupar com o próximo, de se colocar no lugar do outro, né? Em tempos de egoísmo, em tempos de, como dizem, aquele trocadilho, farinha pouca meu pirão primeiro, mas não, seja generoso no cuidado, tenha cuidado com as pessoas, zele por elas, ame-as, né? Tenha nelas uma preciosidade no tempo em que se destrói as coisas, querem se destruir pessoas, onde os artifícios têm sido feitos. Deus nunca mudou e nunca vai mudar. Ele continua te pedindo para ser generoso, para ser cuidadoso, para ser amoroso, por olhar para o outro com carinho, para quando vir uma necessidade à sua mão, analisar se você pode ou não ajudar, não é verdade? E se preocupar, se preocupe. Minha irmã, meu irmão, minha irmã, se preocupe com o outro, fique sabendo que tudo que você faz vai voltar para você e a Bíblia diz isso. Seja generoso, seja cuidadoso, veja o outro como se você estivesse vendo você. Eu não estou dizendo que é fácil, mas eu digo que é possível ser feito, né? Eu digo que é possível, tá? E aí, o nosso irmão começa aqui a lição e ele diz assim: a mordomia, em sentido bíblico, é um princípio espiritual para o qual o cristão reconhece Deus como dono de todas as coisas. Deus é dono de todas as coisas. Quando você entende isso, fica muito mais fácil a sua vida em lidar com a generosidade que precisa sair do seu coração para ir em direção ao outro. E eu não digo para você generosidade só pensando em dinheiro. Aqui fala sobre serviço. Ah, não, Marcilane, um é mais importante que o outro? Não, porque ser generoso é se preocupar com o outro. O significado de generosidade é virtude daquele que se dispõe
a sacrificar os próprios interesses em benefício de outro. Então, a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício do outro. Ou seja, às vezes você vai precisar abrir mão de um tempo em que você queria usar para você, você vai dar para o outro, você vai emprestar o seu tempo, e aí você diz, eu já não tenho tempo nenhum. Claro que tem, meu irmão, minha irmã, a gente tem, é só a gente administrar bem o nosso tempo, é só a gente querer fazer, se preocupar com o outro, se preocupar com o cuidado com o outro, né? E pode ter certeza que Deus vai tomar com cuidado da sua vida. Deus será generoso com você. Ah, Marciana, eu faço para receber? Não, você faz porque você é mordomo. Deus nos deixou esse exemplo, né? Você lê a história de José, lá em Gênesis, né? Ele estava na casa de Potifar, trabalhando, né? Sendo mordomo lá, né? Era um escravo. E o Senhor abençoou por causa de José sobremaneira a casa de Potifar. Ou seja, a bondade do Senhor estava sobre José, que era um homem generoso, e Potifar recebeu esse legado todo. Ele foi muito abençoado enquanto José estava trabalhando na administração dos seus bens. Ou seja, a generosidade de José atingiu em cheio Potifar, não é verdade? E quando a gente é generoso, a gente se preocupa, a gente se coloca no lugar do outro, a gente sente a dor do outro. Ah, Marcelana, esse mundo está muito difícil. Sim, está muito difícil, mas a Bíblia é imutável, ela continua te pedindo para ser generoso, para ser cuidadoso, para ter trato bom com o outro te fazendo bem ou não, o outro merecendo ou não. Deus nos pede para sermos generosos no cuidado. Cuide, ame, valorize, dedique-se. Dedique-se a fazer o que Deus quer, porque você é um bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Ela está sobre você. Então você pode ser generoso no cuidado com o outro, no se preocupar, no valorizar ao outro, entender a necessidade do outro, estar com ele, andar um pouco com ele, caminhar com ele. Irmão, é muito fácil fazer isso no sentido quando você quer fazer, porque se você não quiser fazer, você não vai fazer. Mas se você quiser fazer, você vai fazer, vai se preocupar. Você vai entender que o cuidado de Deus está sobre aquela pessoa através de você. Você é o agente desse cuidado, tá bom? Você pode fazer isso, tá? E aqui ele fala sobre mordomo, né? O mordomo é, portanto, o principal servo, o que administra a casa do seu senhor. Em nosso caso, nós somos mordomos responsáveis em cuidar com zelo e amor das coisas de Deus, viu? Então, você deve cuidar bem das coisas de Deus, você deve zelar, olhar para a natureza, amar a natureza, não danificar a natureza, né? Pensar o quanto ela é generosa com a gente, nos trazendo aí o ar que respiramos, trazendo os alimentos. Então, você é um mordomo de Deus para cuidar das coisas dele, tá bom? E aqui ainda fala das características que distinguem o mordomo cristão, porque o mordomo cristão ele reconhece que Deus é o Senhor da sua vida, então ele precisa ser bom e generoso no cuidado como cristão. Ele tem um nome a zelar, ele tem um Senhor que é Deus e que sabe, esse mordomo sabe que através da generosidade de Deus, ele vai fazer bem ao outro. Então, tenha muita alegria em ser servo, aprenda a ser servo. Se você não sabe, você precisa aprender a ser humilde, manso, a ajudar o outro, a se preocupar com o outro, a se colocar no lugar do outro. E aqui diz assim, mordomia e generosidade. Na perspectiva bíblica, há uma intrínseca relação entre mordomia e generosidade. Uma vez entendido que somos seres criados e que Deus é o Senhor de todas as coisas, tornamo-nos solidários para com as necessidades do próximo. Generosidade é um estado de espírito que nos leva a agir com bondade, cordialidade e simpatia, bem como educação e respeito ao próximo.
né? São valores, valores que a gente precisa ter e passar aos outros, né? Deixando o legado do serviço cristão de generosidade, não é verdade? E aí, a gente tem aqui o item 4, que é doação e generosidade. Não é verdade? A recomendação do apóstolo João 3, de 18 a 22, é que não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Nesse contexto, o modo visível do amor de Deus no cristão é a abertura para o outro em sua necessidade. A parábola do bom samaritano conta uma linda história de generosidade a relatar ao cuidado que aquele samaritano teve para com um homem ferido e caído, contrastando com o intérprete da lei que, em seu zelo pela religião e pelas coisas eternas, descuidou do mais importante dos mandamentos, amar ao próximo, ainda que diferente da sua concepção religiosa. Isso aqui é importante, você deve amar, você deve ser generoso, você deve cuidar sempre, independente dessa questão. Eu só vou ajudar o cristão, não. Você precisa ajudar as pessoas que precisam, independente de credo religioso, tá? Claro, aos domésticos da fé, em primeiro lugar, mas a preocupação com o outro é necessária em todo tempo. Empatia, se colocar no lugar do outro, não é uma palavra da moda, não. É uma necessidade que nós temos de cuidar das pessoas, de pensar no outro. Deus nos deixou esse legado para a gente exercer. Então, seja generoso, seja cuidadoso, seja abençoador, né? O irmão diz aqui, ó, o cuidado e o evangelho são inseparáveis. Assim como a mordomia cristã e a generosidade, suas raízes não estão em programas, mas em uma relação direta com o Deus vivo. É Ele quem define e direciona a qualidade da mordomia. Deus é quem define e direciona a mordomia. E Ele quer que você seja generoso. Ele quer que eu seja generosa. Ele quer que usemos nossos dons, nossos talentos, nossos bens e nos coloquemos no lugar do outro. Nos preocupemos com o outro. Nesse tempo, eu digo para você, tão difícil, você tem que se preocupar em ser cuidadoso com o outro. Você tem que se preocupar em se esvaziar dos seus interesses e olhar para o outro. Você tem que entender que Deus continua sendo muito generoso com você, porque você está de pé. E eu estou de pé. Isso é a generosidade do Senhor que nos faz, né? A generosidade do Senhor que nos dá uma mente cristã sã. A generosidade do Senhor que olha para nós com empatia e nos deu a salvação, nos escolheu primeiro, abriu uma porta para a gente no céu de morada eterna. E a gente precisa ser generoso. E a gente precisa usar isso para cuidar daqueles mais necessitados, para cuidar daqueles que têm falta de amor, daqueles que precisam de um aconselhamento, daqueles que precisam de ter as suas necessidades satisfeitas. É uma necessidade grande de se pensar no outro nesse tempo, coisa que muitas vezes a gente não tem feito, tá? Não estou aqui usando palavras-chave para poder te comover, não. Eu quero realmente que você pense em generosidade no cuidado, cuidando do outro, querendo bem ao outro, se importando com o outro, né? Provérbios 11, 25 diz: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Não é lindo? O generoso prosperará. Provérbios 11, 25. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Olha bem, uns aos outros, praticando a generosidade, ela vai voltar para você. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Quando você precisar, você vai ser amplamente aliviado. Saiba disso, tá? Lembre-se disso. Jesus continua contando conosco para semear o amor, a generosidade, a complacência para com o outro, tá? Meu irmão fecha
essa lição fazendo aqui 4 perguntinhas. Você consegue perceber que quem você é e tudo que você tem pertence exclusivamente a Deus? Você consegue perceber que tudo é de Deus? Seu estilo de vida inclui servir bem a Deus como mordomo fiel? Seu estilo de vida inclui servir bem as pessoas em cuidado? Sua vida pode ser vista como uma doação completa à obra de Deus no mundo? Perguntinhas gostosas, suaves que a gente pode responder. Tá bom? Continue cuidando, continue sendo generoso, continue tendo cuidado com o outro. Tá bom? Eu desejo para você uma ótima semana, que o Senhor complete o seu coração dessas palavras, que você leia, que você faça as leituras diárias e você seja amplamente abençoado com a generosidade de Deus nesse tempo, nos permitindo ter uma revista maravilhosa como essa, aprender mais com o dono da generosidade, que é Deus, tá bom? Deus abençoe e fica na paz.